Bom, atualmente no Brasil há cerca de 7.200.000 empregados domésticos. Quase 95% são mulheres que trabalham de forma irregular, recebendo menos a metade da média dos salários dos trabalhadores de todo o país. O Congresso aprovou a emenda constitucional número 72 no dia 3 de abril, que garante a elas direitos como seguro-desemprego, o fundo de garantia, a irredutibilidade salarial, o adicional noturno, o salário família, a assistência em creches, em pré-escolas, entre outros direitos aí. Com a gente aqui no estúdio, o advogado Aurélio Fábio, que vai falar um pouquinho sobre isso. Muito bom dia, Aurélio, prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente. Bom dia, Andressa, bom dia, Patrício, também bom dia a todos que nos ouvem na Rádio Sul Capixaba, em especial a minha mãe, que eu podia deixar de dar uma... Como é que é o nome da mãe? Maria das Graças, está lá me escutando. Bom dia, Maria das Graças, a voz ruim hoje, minha, mas tá bom, tá valendo, tá. O filho é mais importante. Tá certo, mas é extremamente gratificante poder estar aqui para poder passar uma ideia do que é realmente o direito dos domésticos. Antes, os domésticos, Andressa, ele tinha os direitos garantidos através da Constituição da República. Com o passar do tempo, veio as leis dando direito a todos os outros direitos. Porém, algum desses direitos ainda é passivo de regulamentação, igual hoje saiu na Gazeta. É a Gazeta que a gente falou aqui. Que falta nova lei para regulamentar direitos dos domésticos. O que está valendo, assim, só para a gente entender? É difícil falar porque é uma gama de direitos sociais e, entre outros, alguns necessitam de regulamentação. Exemplo que nós estamos conversando, adicional noturno. Adicional noturno ainda exige uma regulamentação para que saiba o que é, o que não é o direito do doméstico. Tá? Mas só um breve relato, o que é o trabalho doméstico? Se você for ver, considera-se empregado doméstico toda aquela pessoa maior de 18 anos que presta serviço de natureza contínua, ou seja, frequente, constante, e de finalidade não lucrativa de natureza a família. Esse negócio é não lucrativa a família, no âmbito de suas residências. Assim, o traço diferenciador do empregado doméstico é o caráter não econômico da atividade exercida no âmbito residencial do empregador. Nestes termos, integram a categoria dos seguintes trabalhadores: cozinheiro, governanta, babá, lavadeira, faxineiro. E é um salário só, então? O negócio da irredutibilidade salarial que você estava falando é que o trabalhador em si não pode receber menos de salário mínimo. Ocorre uma situação excepcional quando você contrata o trabalhador para receber hora de serviço. Aí sim, isso pode, porque aí você vai contratar aquele trabalhador, às vezes, que não vai estar trabalhando todos os dias em sua residência. O empregador doméstico, por exemplo, pode fazer um contrato de experiência antes, assim. E qual é a duração que tem que ser? Olha só, o contrato de experiência em si, a partir do momento que você assina a carteira de alguém, tá, você tem um prazo para também assinar a carteira, que é o mais interessante porque é o direito social da pessoa, onde ela vai poder estar vinculada à Previdência Social e quando corre algum risco desta necessidade de utilizar o Instituto do Seguro Social, ele vai poder estar utilizando. Tá? Mas um contrato de experiência, ele é voltado até 90 dias. Eu posso fazer um contrato de experiência de 30, 60, até 90 dias. Mas a gente tem que ter um certo consenso. Se você sabe que a pessoa sempre trabalhou como doméstica, a vida toda como doméstica, você ainda quer fazer como que você faz fazer uma experiência com uma pessoa que já é totalmente profissional daquela área? E qual é a jornada, assim, com essa nova lei? Regulamentou também a jornada de trabalho? Olha só, as horas extras elas já são regulamentadas por conta própria, no sentido de que o trabalhador doméstico é igual a um outro trabalhador. Isto que a lei veio colocando, esta vinculação de equiparação a direitos. Mas as horas são o quê? Trabalhar 44 horas semanais, sendo 8 horas diárias, com intervalo de 1 hora para as refeições, ou se não, trabalhar 6 horas contínuo, direto. Porém, você pode flexibilizar esses horários. Essa flexibilização de horários, elas podem ser feitas através de um sindicato, onde você pode fazer um acordo de trabalho para com aquele empregado. Essa parada para o almoço é difícil controlar, né? Ainda mais quando é dentro de casa. Todos os afazeres são dentro de casa, né? Realmente isso ficou uma situação muito difícil. Por quê?
O trabalhador doméstico, ele acaba tendo um vínculo com a família em si, tá? E é complicado você pegar e falar assim, ó, você vai ter que parar uma hora. Mas realmente, se você for seguir a letra fria da lei, ele trabalha 4 horas, descansa 1 ou 2 horas e depois retorna ao trabalho. Ah, mas vai ficar sentado? Sim, vai ficar sentadinho ali, vai ter aquele momento de... Se quiser resolver alguma coisa na rua... Pode sair, pode almoçar, pode sair, mas ele tem direito a ficar, a ter esse descanso, esse intervalo de jornada. E o repouso semanal, são quantos dias? Olha só, o repouso semanal remunerado, ele geralmente é dado aos domingos, preferencialmente aos domingos. Não necessariamente, mas todo trabalhador tem direito, após 7 dias de serviço, ter um dia de descanso. Então isso aí pode também ser conversado entre patrão e empregado para que possa ter até um dia diferenciado, tá? Mas pode haver... É negociável, né? É negociável. A empregada doméstica, por exemplo, ela tem direito a vale transporte? Assim, é uma coisa que já foi regulamentado, a questão do vale transporte? Olha só, não, o vale transporte é devido quando a utilização dos meios de transporte coletivo urbano, intermunicipal ou interestadual com características semelhantes ao urbano. Se, por exemplo, ela trabalha em Dores, numa casa em Dores, e mora em Guaçuí, ela tem direito? Sim, existe uma lei própria, que é a Lei 7.418, de 85, que ela foi regulamentada pelo decreto, que ela vem dando todos os detalhes de como que é esse direito dos trabalhadores. Então, para esse direito em si, já existe uma regulamentação de uma lei. Já existe uma regulamentação de uma lei. E quando assim a empregada doméstica é gestante, ela tem a mesma estabilidade de emprego que outros profissionais, ou doutor Fábio? Com certeza. Isso é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria, mas a partir do momento que a pessoa tem a carteira assinada, ela já tem aquela estabilidade, os empregadores tinham que entender que isso é um direito social da doméstica. E quando ela for fazer jus à utilização desse benefício, ela vai levar todos os documentos dela ao Instituto, ao INSS, aonde o INSS que vai arcar com essas vai orientar, esses valores. Né? Sim, o que nós temos que observar, tá, é que a licença gestante, quando a pessoa fica grávida, todo trabalhador, ele cria uma estabilidade. Tá? Então, depois que ganhar a criança ainda, ela não pode ser demitida. Existe uma estabilidade onde tem que ser respeitada por fatores da lei, fatores legais. E o empregador não é obrigado a aceitar que a mãe leve a criança para casa? Tem isso também? Que sempre acontecia muito isso, né? Sim. Não, mas... Hoje em dia existem as creches, onde é um direito, o trabalhador, ele tem direito de usufruir do direito de levar o seu filho, a sua criança a uma creche, onde ele vai poder estar exercendo as suas atividades laborais depois. E uma coisa que está muito em dúvida, doutor, acho que para todo mundo, essa questão do recolhimento do FGTS. Já é obrigatório ou ainda precisa fazer alguma alteração? Olha só, outra situação também bem análoga. Por quê? O FGTS doméstico foi dado por uma lei própria. Tá? Então, essa lei, ela considera-se o trabalho doméstico opcional esse direito de estar recolhendo. Então, ainda não existe a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS. O FGTS doméstico é opcional. Porém, ele só vai fazer jus também a um seguro-desemprego, caso seja mandado embora, sem justa causa, se houver recolhimentos do FGTS. Por quê? É vinculado a uma lei própria. Entendi, isso é muito importante. Você falou no início também, Sim. A questão da idade. A gente sabe que tem muita adolescente aí de 16, de 15 anos que trabalha como babá. Isso é proibido perante a lei, não tem nem como assinar carteira. Então, não é correto aceitar também? Não, infelizmente, tá? Existe uma regulamentação aonde é um decreto até que proíbe o trabalho doméstico a menores de 18 anos. Tá? Então, infelizmente, não pode-se haver este trabalho. Tá, é uma fiscalização... Seria uma fiscalização, porém, nós também temos que entender, às vezes, que nós estamos numa cidade pequena, uma cidade onde as pessoas existem certos costumes diferenciados, tá? Mas, infelizmente, temos que seguir a letra fria da lei.
não há possibilidade de exercer trabalhos domésticos menores de 18 anos. E com essa nova lei, muita gente deu aquele frisson, aquela preocupação. Meu Deus, não vou mais poder assinar carteira, vou mandar embora, vou substituir como diarista, né? Isso também não pode, dependendo dessa relação do trabalho, né? As pessoas tinham que encarar isso de uma outra forma. Doméstico é um trabalhador exercido pelo ser humano, onde esses trabalhos sociais já tinham que ter sido reconhecidos há muito tempo. Uma discriminação. Sim, né? Porque se você for ver os direitos que já existiam dentro da Constituição Federal, tá? Que eram 13º, o repouso semanal remunerado, gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3, licença gestante, sem prejuízo do emprego e salário, ou redução, essa irredutibilidade do salário, aviso prévio, e vários outros direitos já eram dados. Hoje em dia se regulamentou quase mais uma forma de horário, onde as pessoas tinham que se adequar a estes horários e respeitar também, tá? O horário de ambos os lados. De ambos os lados. Porque se você for ver, como que se calcula às vezes uma hora extra? Às vezes as pessoas pensam assim, vai acontecer algo extraordinário. Não é tão extraordinário. Isso aí pode acontecer uma vez ou outra. Para se calcular a chegar a uma hora extra, você pegaria, por exemplo, o salário mínimo de R$ 678. Você dividiria por 220 horas, que são os trabalhos relativos ao mês. Você teria o valor de uma hora. E esse valor de uma hora seria acrescida de 50%. Então, se você fosse ver, não é tão caro em si o pagamento de 1 ou 2 ou 3 horas extras. O que deve se rever é essa habitualidade de pagar horas extras, que não deveria se ter. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Mais uma perguntinha para a gente finalizar. Vamos fazer. Por exemplo, acontece muito, a empregada ou a babá viajar com a família. A família vai ter que pagar adicional noturno, hora extra. Como é que fica essa questão da viagem do empregado? Olha só, realmente, como existem certos direitos que não foram regulamentados, por exemplo, do adicional noturno e tal, mas viajou com a família, com certeza, vai ter que ter todos os direitos. Tá? Uma das coisas interessantes que deixamos de colocar também, de frisar, é que muitas pessoas ainda têm o costume de fazer aqueles descontos de alimentação, de moradia, até porque existem certas domésticas que moram no emprego. Muitas pessoas falam assim, aquela doméstica que mora no emprego, que está lá comigo 24 horas por dia. Não, se alimenta, ela vai ter que ter o horário de trabalho dela, tá? E é proibido por lei fazer qualquer desconto em relação à alimentação, em relação à moradia e outros descontos da doméstica. Porém, se trabalhou além do horário, tem direito às horas extras.